Olá, meu nome é Denilson, sou estudante de neurociência e gostaria de compartilhar, através dessa teleconferência, informações fidedignas, cientificamente comprovadas e amparadas pela Bíblia a respeito de tudo o que envolve o ser humano, a parte física, mental, espiritual, a utilização da tecnologia, enfim, na resolução de questões, que você possa estar se perguntando e na solução de todo e qualquer problema, né? Então, vamos lá. A primeira informação é que a nossa luta diária não é apenas de sobrevivência, mas sim é uma luta entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito, né? Então, quem você está alimentando, né? Quando você alimenta o espírito, você tem vida plena e vida eterna, né? E quando você alimenta a carne, você tem recorrências e sofrimento, né? A morte. Termina com a morte. Então aqui tem um videozinho que mostra melhor isso que eu estou falando. Assim que aprendemos a falar, nós fazemos perguntas. Por que o céu é azul? Por que as estrelas brilham? Por que acontecem coisas ruins? De onde nós viemos? Por que as pessoas morrem? Muitos não medem esforços para encontrar as respostas. Hoje, as pessoas têm mais acesso à informação do que nunca, mas não encontram as respostas às perguntas mais importantes sobre a vida, o sofrimento e a morte. Onde podemos encontrar as respostas? E se elas estivessem todo esse tempo na Bíblia? Para muitas pessoas, a Bíblia é um livro cheio de mitos e lendas. É ultrapassada. Ou simplesmente difícil demais de entender. Mas será que o problema é mesmo a Bíblia? Ou o que as pessoas acham que sabem da Bíblia? As pessoas acham que a Bíblia diz que Deus controla o mundo. Mas como isso é possível? Este mundo está fora de controle. Está cheio de dor e sofrimento, doença e morte, pobreza e desastres. Como um Deus amoroso poderia ser responsável por tudo isso? Você talvez se surpreenda com o que a Bíblia realmente diz. Ela diz: o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Em outras palavras, existe um poder maligno por trás dos problemas do mundo. Alguém que está manipulando as coisas. É por isso que, por mais que se esforcem, os humanos não conseguem resolver os problemas do mundo. Mas a Bíblia diz que isso não vai ser assim para sempre. Ela explica por que temos tantos problemas, como podemos lidar com eles e como Deus, por fim, vai resolvê-los. Milhões de pessoas em todo o mundo têm encontrado as respostas para as grandes perguntas da vida na Bíblia. Gostaria de ser uma dessas pessoas? Então é isso daí. Além dessa luta, então existe um modelo de contrato social, né, vigente, que te transforma num agente econômico, né, que, no caso, lhe dá uma cidadania democrática, né, ou seja, não atende às suas necessidades no momento que você precisa, suas demandas, né.
Esse contrato estabelece as regras e critérios que definem os usos e costumes, distribuição de renda, perfil de relacionamento socioafetivo, padrões pedagógicos, didáticos, psicológicos, infraestrutura e suporte às demandas emergenciais, ou seja, são normas, regras a serem seguidas. Então, isso não te dá condições. Ou você tem dinheiro, ou você não tem, se você quer ser alguém. E isso é completamente oposto ao que Deus criou, invalida o ser humano. Neste modelo de contrato social, então, tem um modelo de distribuição de produtos, que é do fabricante, passa pela distribuição, atacado, varejo, até chegar no consumidor final. Nisso, daí tem a publicidade, e quem paga tudo isso é o consumidor final, paga todas essas despesas dos intermediários. E por trás disso, então, tem os bancos que financiam todo esse processo. Então, na verdade, as pessoas trabalham para os bancos, governantes, quem tem todo o sistema organizado para enriquecê-los. Ou seja, é uma escravidão moderna, onde os grandes emissores de TV, os grandes empresários, as grandes empresas multinacionais, governantes, presidentes de países, então, organizaram esse método de distribuição, corrompendo a informação das pessoas, para que elas fiquem alienadas, bombardeando elas com bens de consumo, para que elas vejam isso todos os dias e busquem isso, aí se obrigam a trabalhar por um mísero salário, para comprar os produtos que eles têm para oferecer. Então, passam 35 anos de sua vida destruindo a sua saúde, perseguindo cenouras, digamos assim, que eles colocam na frente, são as metas que eles querem que você alcance, que vai favorecer apenas a eles, enquanto você vai se aposentar com um sistema falido, que não vai ser o suficiente para comprar remédios para você ter pelo menos uma velhice digna. Então, esse é o sistema capitalista. Aqui um exemplo, a pirâmide, corporativismo, ou seja, tem um presidente, aqui um exemplo do governo, mas serve para qualquer empresa. Tem presidente, diretoria, enfim, toda uma departamentalização. E aqui a informação é truncada, então só poucos têm acesso à informação. E a grande maioria trabalha para sustentar esses aqui. No caso aqui deveria ser o contrário. Todos esses deveriam trabalhar em prol do povo, mas está invertido. Então o que o sistema faz? Então cria diversos meios para que a população faça o que eles querem. Um deles, por exemplo, é feriados, ou propagandas, para que a pessoa enfrente engarrafamentos gigantescos, para ir até o shopping ou a praia, comprar os produtos desses mega empresários, gastar todo o seu salário, vão à praia, destrói o meio ambiente, fauna, flora, consomem os produtos que aparecem nas propagandas, daí no retorno para suas casas sofrem acidentes, ou quando não na ida, se não morrem, mas aí com a ingestão desses produtos, ficam doentes, aí pagam hospitais, pagam médicos, pagam laboratórios, consultas, pagam os remédios, enfim, acabam morrendo, daí compra terreno, constrói uma capela, são enterrados, daí missa de sétimo dia, todo um ritual do velório, flores, enfim, gastam um dinheirão, daí enterra o defunto, que apodrece, e o chorume daí vai para o lençol freático, contaminando a água que vai para as pessoas. Ou seja, é isso que está organizado o sistema, então, para a morte.
Então, quanto mais pessoas doentes, morrendo, né, mais dinheiro para aqueles que eu falei no início. Então, aqui sou eu, né, alguns anos atrás, trabalhando no modelo tradicional. Né, por mais que eu morava no negócio da família, um aviário, um negócio próprio, mas tinha muito investimento, muito trabalho, nenhum retorno. Além de eu destruir a minha saúde, né, eu ainda corroborava para destruir a saúde das pessoas que ingeriam esses alimentos, né? Então, daí, estudando neurociência, tive acesso a todas essas informações, né? Toda essa tecnologia da informação, né? Como eu poderia utilizar os recursos, né, da internet que estão disponíveis, e toda essa informação agrupada poderia deixar de ser um agente econômico trabalhando para o sistema e ser dono do meu próprio nariz, né? Então, quando eu apliquei esse conhecimento, um pouquinho que eu apliquei, né, fui abençoado com esse automóvel, né, para mostrar o potencial humano, do contrário que o sistema, né, estabelece que está nas coisas, e não, está dentro de você, você que conquista as coisas. Quando você se torna um ser econômico, né, externamente vem os presentes, digamos assim, vêm até você, então, né, empresário também, enfim. Então o sistema lucra, né, com a desordem, a violência, com a separação, né, daí precisa dois advogados, precisa juiz, né, psicólogo, então tudo que destrói, né, está dentro do sistema. Aqui, né, vamos uma praia, polui, destrói todo o meio ambiente. Ou seja, é o capitalismo. Aqui tem um videozinho que mostra melhor.
Bem-vindo o quê? Então é isso aí. Não diferente naquela época, né, Deus viu que, como hoje existe muita maldade nas pessoas, na época de Noé também, e isso não agradava a Deus, né? Então ele queria acabar com essa maldade, mas viu em Noé um homem íntegro e honesto e temente a Deus, né? Então resolveu poupá-lo, ele e a família dele. Então inspirou a construir uma arca, né? Sabendo que Noé não era arquiteto, marceneiro ou engenheiro, né? Mas obediente. Então construiu a arca, todo mundo achou que ele era louco, né? Mas aconteceu, né, o que Deus dizia que ia acontecer, né? E Noé e a família dele foram salvos. Mas o que que é essa arca? A arca, na verdade, é a atitude real de carinho e amor. É isso que está faltando na humanidade, né? O egoísmo, a inveja, né? Está tomando conta. Mas o que que é o amor? É o altruísmo, é a motivação, é a ordem, é o respeito para com Deus, né, e para com as pessoas, né? Não necessariamente o próximo, mas sim o estranho, todas as pessoas, né? Então é isso que está faltando. Essa arca, no caso, né, seria a ideia de um novo modelo de contrato social, onde não privilegia os bancos e mega empresários, né, mas sim as pessoas, né, que ela passe a ter cidadania autocrática, ou seja, atender a sua demanda no momento que ela precisa, né, de saúde, bem-estar, né, enfim, no momento que ela precisa, não coletivamente, porque cada pessoa é individual, tem uma demanda específica, então existe um modelo que atenda a demanda no momento que ela precisa, né, que favoreça a todos de maneira isonômica, né, cada uma com a sua necessidade e transforma as pessoas num ser econômico, que ela seja, né, capaz disso, que tenha condições para isso. Né, isso, consequentemente, muda, né, pode se reorganizar um país, até mesmo o mundo, né, quando as pessoas entenderem isso. Então, este modelo ele é da fábrica direto para um cliente parceiro, né, dessa empresa, para daí chegar no consumidor final, né. Então, a empresa, em vez de ter todos esses encargos, então ela remunera o cliente parceiro, né. Quanto maior for a sua distribuição de produtos, mais bônus a empresa paga, né, para esse cliente parceiro. Para isso também, a respeito do ser humano, então nós precisamos entender que somos bioeletromagnéticos, né? Ou seja, somos biológicos, compostos de carne e osso, e precisamos de nutrientes e água alcalina. Imagina isso como, né, um recipiente, né, um vaso de flor. Né, o corpo humano como um vaso de flor. Somos elétricos, né, que é o meio pela qual o coração funciona, né, os batimentos cardíacos, né, movimentamos os membros, isso é tudo elétrico. E essa elétrica vem de Deus, né, e Ele que fornece essa eletricidade. E somos magnéticos, né, junto com essa elétrica, nós atraímos ou repelimos as coisas de acordo com a nossa programação mental. Então, ou seja, o sistema esconde essas informações para que você siga, né, as regras deles para continuar mantendo eles ricos, né? Quando você toma essa consciência e você alcança, né, o que você pretende, realização dos seus sonhos, a despeito da condição, né, da circunstância que você esteja, isso sai do padrão deles, né? Isso é ruim para essas grandes corporações, né, banqueiros. Você é dono da sua vida, né, e eles colocam na sua mente que você tem que ser dependente deles, e não. E eles que têm que depender de vocês, né, da pessoa em si.
Então, para isso, existem duas maneiras de viver, né? Facultativamente, você cuida da saúde, né? Se alimentando, né, do que Deus criou, tendo qualidade de vida e longevidade. Ou, obrigatoriamente, você cuida da doença, né? Tem sofrimento e a morte. Aqui tem outro videozinho bacana que explica isso. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future and make health last. Daí, tem as duas maneiras. Para isso, então, vamos decompor, digamos assim, o ser humano, a partir da menor partícula que o compõe, né, que é o átomo. Então, aí que vem a nossa parte elétrica. Então, o agrupamento do átomo forma a molécula, o agrupamento da molécula formam as células, né? Aqui estão os neurotransmissores, todos os componentes, né, que fazem essa ligação entre a parte elétrica e a parte física. E tem outro videozinho dos neurotransmissores. O cérebro e o corpo vivem em intensa relação, e existem algumas substâncias que favorecem a boa comunicação entre os dois, são chamados neurotransmissores, responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar do organismo. Os três principais são serotonina, dopamina e noradrenalina. A falta dessas substâncias ocasiona um desequilíbrio do nosso sistema nervoso, e é muito fácil isso acontecer. Estresse, medo, ansiedade, insegurança, emoções que já fazem parte do nosso dia a dia, levam silenciosamente à perda dos neurotransmissores. Mas para repor, também é simples. Eles são produzidos ou estimulados por nutrientes que estão nos alimentos. A serotonina é responsável pelo bom humor. Além disso, é uma substância sedativa e que oferece sensação de bem-estar. A falta dela causa irritabilidade, crise de choro, alterações no sono e até depressão. Para ficar longe de tudo isso, é só ingerir alimentos ricos em triptofano, substância que induz a produção de serotonina no cérebro, como leite e seus derivados, banana, abacate, ovos, mel, peixes. A dopamina e a noradrenalina dão energia e disposição, mas não é só isso. A dopamina é um neurotransmissor associado ao prazer. Ele é liberado quando saboreamos algum alimento gostoso, como por exemplo o chocolate. Mas quando o doce acaba, a sensação de prazer acaba também. O caminho para o equilíbrio entre o corpo e a mente pode ser curto. Basta ter uma alimentação balanceada com nutrientes necessários para abastecer o corpo e estimular os neurotransmissores. Isso daí. Temos que alimentar os neurotransmissores, então. E o agrupamento das células formam essa máquina perfeita que se chama ser humano, né? Toda a parte de pele, músculos, ossos, todos os 15 sistemas, né, que compõem o ser humano. Circulatório, respiratório, linfático, digestório, reprodutor, né, enfim. Toda essa perfeita harmonia entre elétrico e físico está aqui. E algo indispensável, né, para isso é a água, que é um condutor elétrico. Então, como somos elétricos, precisamos de água de qualidade, né, que é ela que leva os nutrientes, retira as impurezas, né, e compõe, lubrifica
todo o sistema, né? Mas não pode ser qualquer água, não. O ideal é de pH entre 8,5 e 9,5. Daí transforma o sangue alcalino, né? E previne a entrada de doenças, né? Também não basta ser apenas alcalina, tem que ser hexagonal, né? Agrupada de maneira hexagonal, né? Aqui tem alguns exemplos. E isso faz com que seja melhor absorvido pelas células. Aqui tem uma foto killer, né, da parte eletromagnética do ser humano. Né? Como funciona? Então, esse aqui, como eu falei lá, esse é o conteúdo do recipiente, por exemplo. Um vaso de flor, por exemplo, esse aqui é a flor, então, é o que aqui está a nossa parte elétrica, né, que faz todos os movimentos e que define quem nós somos, né? Nossa personalidade, nosso temperamento está nesta parte elétrica, né? E isso vem de Deus, então, por isso que cada um é diferente. Ali que está todas as nossas, né, características. E tem um videozinho que explica melhor. Os neurotransmissores também. Há uma parte do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo parece uma pequena mini fábrica. E é um local em que junta certas substâncias que combinam com certas emoções que vivenciamos. E essas substâncias, em particular, se chamam peptídeos. São sequências de aminoácidos de cadeia pequena. O corpo é basicamente uma unidade de carbono que produz cerca de 20 aminoácidos diferentes no total para formular sua estrutura física. O corpo é uma máquina que produz proteína. No hipotálamo pegamos as proteínas de cadeia pequena, chamadas peptídeos, e as juntamos a certos neuropeptídeos ou neurohormônios, que combinam com os estados emocionais que vivenciamos diariamente. Então, existem substâncias para raiva, substâncias para tristeza, substâncias para vitimização, substâncias para luxúria. Há uma substância que combina com todo e qualquer estado emocional que vivenciamos. E assim que vivenciamos aquele estado emocional em nosso corpo ou em nosso cérebro, o hipotálamo vai imediatamente formar o peptídeo e liberá-lo através da pituitária para a corrente sanguínea. Assim que ele chega à corrente sanguínea, vai para diferentes centros ou diferentes partes do corpo. Cada célula do nosso corpo possui esses receptores na parte de fora. Uma célula pode ter milhares de receptores. Estudando sua superfície, meio que se abrindo para o mundo externo, e quando um peptídeo acha uma célula, ele literalmente, como uma chave entrando em uma fechadura, fica na superfície do receptor, prendendo-se a ele e meio que move o receptor, como se fosse uma campainha tocando, e envia um sinal para as células. Aqui é o funcionamento. Se fizesse barulho no cérebro, seria esse. Aqui é a informação circulando nos neurônios, né? Esses vermelhinhos aí que vai aparecer são os peptídeos, né, ou neurotransmissores, que transmitem as sensações que nós jogamos lá para dentro, né? Então, ali dentro é cego, surdo e mudo. Então, o que a gente vê aqui fora e transmite informação para eles lá, eles correspondem. Essas são a fenda sináptica, né, as redes sinápticas. Então, a informação fica ali. Essas bolinhas, né, que passam para dentro são informações que vão ser armazenadas, né, que ficam gravadas. E as que estão fora simplesmente vão, né, se não forem revisadas, no dia seguinte vão ser esquecidas. É porque o cérebro não consegue processar tudo, né? Tem um peptídeo sentado nele. Muda a célula de várias formas. Dispara toda uma cascata de eventos bioquímicos, alguns dos quais provocam mudança no próprio núcleo da célula. Cada célula está muito viva e cada célula tem uma consciência, principalmente se definirmos consciência como ponto de vista do observador. Há sempre a perspectiva da célula. Ai, tadinha de mim. Na verdade, a célula é a menor unidade de consciência do corpo.
Vai mandar. Isso aí, manda. Isso aí. Manda bala, vai. Bom, a minha definição de vício é algo muito simples. É algo que você não pode impedir. Vai, Tirão. Faça-me sofrer, por favor. Vai! Causando situações que irão satisfazer o desejo bioquímico das células do nosso corpo, criando situações que atendem às nossas necessidades químicas. Sempre acontece comigo. O vício sempre vai precisar de um pouco mais para gerar o barato ou a viagem que estão procurando quimicamente. Me acalmaram, sempre mandando em mim. E a minha definição diz que se não consegue controlar o seu estado emocional, deve estar viciado nele. Eu sabia que isso ia acontecer. Então ali explica como atrai as coisas, né? Magneticamente é isso. Você joga a informação lá para dentro e ela traz a recorrência. Então tem que cuidar muito com o pensamento. Então, com base nisso, foi desenvolvido um ciclo de tensão biodinâmico. Ou seja, digamos que são requisitos que medem, né, avaliam, melhor dizendo, a parte física e a parte elétrica, né? Todos os requisitos para ter uma melhor qualidade de vida, um bom relacionamento entre os dois, né? Então, precisa sono adequado, ou seja, REM, né? Rapid Eyes Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos, que é durante o sono que o cérebro processa toda a informação armazenada durante o dia. Então, para isso você precisa ter uma qualidade de sono adequada, né? Precisa de nutrição, né? Se tratando da parte física, né? Nutrição, então, de alimentos reguladores, construtores e energéticos. Né? Precisa de hidratação, né? A água. Como eu mencionei, a água alcalina, que é pH entre 8,5 e 9,5, que é o ideal. Ela precisa ser antioxidante, ou ORP negativo, né? E ser agrupada de maneira hexagonal, melhor absorvida pela célula. Aqui, então, se tratando da parte elétrica, vem a psique, né? Que define quem é você, né? A sua personalidade, o seu temperamento, o seu modo de perceber, né, o mundo à sua volta. Então, também tem isso. Como é o seu relacionamento socioafetivo, seja com as pessoas, né, familiares, pessoas estranhas, se você tem mágoa, rancor, né, tem raiva de alguém, isso desequilibra, né? Como é seu flash sináptico, né? Qual é a sua percepção rápida de cada circunstância ali no momento, como que você interpreta isso, né? Aqui eu não coloquei, mas tem o relacionamento socioeconômico, que é realmente a questão financeira, né? Que traz preocupação, enfim, como vocês viram no vídeo ali anterior, né? Então atrai situações ruins quando você, né, se preocupa. Você passa informação para o peptídeo, né? Que não tem dinheiro, que não tem condições, e ele que faz essa ligação elétrica vai atrair coisas ruins. Então vai vir cobrador, né, vai estourar o pneu do carro, enfim, vai acontecer diversas coisas porque você está informando que não tem, que não precisa, que não é, enfim, vai atrair isso. Daí vem a parte, né, magnética que eu falei lá. E como é o seu processamento cognitivo? Né, como que você processa todas essas informações, né, compila elas e transmite essas informações. Então, tudo isso, né, influencia. Aqui é a parte dos alimentos. Então, a pirâmide alimentar ideal. Para cada refeição, o ideal era ingerir 50% de alimentos reguladores, que são frutas, legumes e verduras. Né? 30% de alimentos energéticos, que são cereais, integrais e tubérculos. No caso, a batata doce, batatinha.
e 20% de alimentos construtores, né, que são as leguminosas e as oleaginosas, né, aqui tem a castanha do Pará, tem o coco, né, tem a berinjela, então, ingestão desses alimentos. E quando você equilibra, né, corpo e espírito, então, né, nutre a célula, externamente reage, né, então, você perde peso, que nesse caso você ganha massa, melhora a pele, né, a água é fundamental, a hidratação, né, e tem outro resultado, isso melhora a autoestima, né, a qualidade de vida, a disposição, né, enfim, melhora tudo, né, você tem longevidade, tem saúde, né, o relacionamento com a família, né, isso também reflete financeiramente, e daí você deixa de, né, comprar, por exemplo, produtos enlatados, né, que vão destruir a sua saúde e prejudicar o meio ambiente, você passa a se alimentar, né, com produtos naturais, o lixo é orgânico, ele se decompõe, você vai ter uma economia, vai ter qualidade de vida, vai, né, sobrar dinheiro, vai ter, né, família feliz. Então, com base, né, nesse novo modelo, então aqui está um exemplo da fábrica, né? Ela, né, então, ela produz, né, produtos de higiene pessoal, né? Todo mundo usa, você vai lá no supermercado, vai na farmácia, compra, indica, né, um monte de coisa para as pessoas, né, não recebe nada por isso. Aqui, então, você se torna um cliente parceiro da empresa, tem 50% de desconto na compra dos produtos, né, recebe em casa, tranquilamente, né, transforma a sua despesa, né, com manutenção da saúde, né, até em receita. Você, né, adquirindo esses produtos, né, tem qualidade de vida, né, uma linha completa, né, nutrição interna, nutrição para a pele que precisa, né, parte de maquiagem, né, loções corporais, enfim, produtos de uso pessoal, né, nesse novo modelo. Então, esses produtos equivalem a pontos, né, e esses pontos são convertidos em dinheiro, ou seja, quanto mais você compartilhar, né, distribuir na distribuição desses produtos, mais a empresa vai te remunerar. Chegando a diamantes, por exemplo, carros, viagens, cruzeiros, né, imóveis, mesmo dinheiro, né, lugares paradisíacos, helicóptero, né, até você pode escolher, tem empresas que, né, bonificam, né, a escolha de um desses brinquedinhos aí. Então é isso. E para melhorar nessa distribuição existe a computação em nuvem. Claro que tem todo um workflow, né? Toda essa informação estava espalhada. Que o sistema corporativo faz isso, espalha informação para que as pessoas fiquem independentes desse sistema. E aqui nesse novo modelo, então, a informação está agrupada para atender a necessidade de cada pessoa. Então, todos os recursos tecnológicos, né? Toda a infraestrutura ali de informática, computação em nuvens, internet, visando atender a demanda da pessoa, para o que ela quiser. Seja para desenvolver o seu crowdfunding, né, que é autofinanciamento do seu projeto, em vez de você emprestar dinheiro do banco a juros exorbitantes, tendo que dar o seu capital como garantia, que isso é uma coisa absurda, você tem que ter para pegar dinheiro, que coisa mais fora do normal. Aqui você próprio financia o seu projeto, né? Ou se você tem uma empresa, precisa de gestão, CRM, ERP, né? Planificar os recursos da sua empresa, ter um relacionamento com o cliente, ou quer desenvolver a sua startup online, criar uma ou migrar seus negócios para um ambiente cibernético, né? Utilizando toda a tecnologia, hoje no tablet, smartphone, né? Conectando pessoas ao redor do mundo, ampliando seus negócios, né? Desfrutar a vida, né? Ter saúde, escolher um lugar agradável para trabalhar, que tal, de férias, na praia, você online, né? Ou seja, ou prefere trabalho pesado ou diversão, né?
trabalho divertido, enfim, né, resgatando, a partir de resgatar a sua saúde, sua qualidade de vida, da sua família, você vai ter mais tempo para a família, para o esporte, vai ter longevidade, né, o lazer, né, enfim, cuidar realmente dos filhos, né, dar uma expectativa de vida melhor, realizar seus sonhos, né, com todo esse conhecimento, né, é possível passar a ser um ser econômico, né, não um agente que trabalha para o sistema de escravidão, mas que tenha sua vida própria, que atenda todas as suas necessidades, né, tenha dinheiro, tenha condições de viajar, enfim, realizar todos os seus sonhos, sua família, qualidade de vida, tudo, né? E era isso que eu gostaria de passar, então fiquem à vontade, né, qualquer dúvida, né, entre em contato, estou prontamente para, né, atender e responder da melhor forma possível. Agradeço, né, de coração a presença de todos e até a próxima.